Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando prosseguimento aqui no nosso estudo do livro No Mundo Maior, hoje dando continuidade no capítulo 6, Amparo Fraternal. Antes da gente iniciar o nosso estudo, só lembrar a todos, né, que no dia 1º de outubro agora, vai ter o nosso encontro anual da Amivale, e o tema desse ano vai ser a família. Então, a gente vai ter várias exposições bastante interessantes. Eu vou passar aqui o programa para vocês terem uma ideia aqui do programa. Os temas que nós vamos ter vai ser no dia 1º de outubro, né? E vai ser vai ser presencial e vai ter uma transmissão simultânea pela internet no site do Centro Espírita André Luiz, onde vai ser realizado o encontro. O Centro Espírita André Luiz fica na rua Monsenhor Siqueira, 97, no centro, aqui em Taubaté. Para aqueles que tiverem interesse em comparecer, e vai ser transmitido simultaneamente pelo canal do YouTube do Centro Espírita André Luiz, e depois vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube aqui da Amivale. Então, quem tiver interesse, os temas são os seguintes: a desestruturação da família e seu impacto social, Dr. Bruno Coutinho de Oliveira; a importância da espiritualidade da infância, a doutora Cláudia Homem; o aborto e suas consequências físico-espirituais, Dr. André Luiz Santos; o apoio da família aos usuários de droga, Dr. Eduardo Mimesi; e a última palestra, a saúde mental da família no desenvolvimento da criança, Dr. Alexandre Serafim. Então, são vários temas interessantes, né? Com o tema central, a família, né? Então, fica o convite aí para todos que quiserem participar. Bom, no nosso estudo da noite, capítulo 6, Amparo Fraternal, ele se trata de um caso de desencarne, onde André Luiz, a irmã Cipriana e Calderaro estão envolvidos aqui num caso de desencarne de uma senhora, né, que vivia com a filha. E nessa abordagem, a gente tem a oportunidade de ver várias facetas aí desse processo de desencarne, né? Então, eu deixei alguns trechinhos aqui para a gente começar a discutir e fazer uma reflexão em cima deles. Então, Calderaro e André Luiz estavam auxiliando esse processo de desencarne de uma senhora. Então, começa assim: no leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo por meio de fios muito frágeis, pela doce luz que lhe limbava a fronte, emitida por sua própria mente. Eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me explicando: é a filha a despedir-se. Ouçamos. E depois prossegue. A moça trazia a garganta comprimida, o pranto copioso. Testemunhava-lhe a extrema angústia. Aí a senhora dizia: meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada
tenha sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor, não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querido. Aí continua. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente. Onde está o Paulino? Paulino era o namorado da filha, né? Então ela pergunta a ele. A filha ruborizou-se e respondeu acanhada. Não sei, mamãe. Não se vêem há muito tempo? Não, tornou a moça tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro e não vejo a pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. O que será de você sozinha, ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus, que espreitam o ensejo de flagiciar. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo bem material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabe razões para louvá-lo. Então, aqui, de uma certa forma, vai ilustrando aqui aquelas, até no nosso momento de desencarne, né, o quanto ainda a gente está apegado às coisas materiais, às dificuldades financeiras, né, o quanto ainda a gente desconhece da vida espiritual. E até nesse momento de desenlace, né, as nossas preocupações maiores são sempre nas questões materiais que nós estamos deixando aqui na Terra, né, coisas que a gente vai deixar, né? Então, isso é um ponto que eu achei bastante interessante nesse capítulo, né, do nosso apego ainda às coisas materiais, né? Depois ela dá seguimento aqui. Sigamos, diz Calderaro, atento, devemos assisti-la com recursos magnéticos. Aí André Luiz Calderaro já estava em assistência a ela. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida, muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera, com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes, por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou de pronto excelente profissional, mas depois de alguns anos de provação, mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha, duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exausta as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivavam, cautelosos. Apelou para amigos que se mostravam indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-a a par da situação cada vez mais grave.
louca de angústia, bateu a todas as portas, e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro, cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras, e por mais que resistisse às solicitações do sentido, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações, atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino, a quem a mãe se referia. Não teve forças para resistir, aceitou-lhe a proteção prematura, abandonou a máquina de costura e mudou do modesto quarto em que penosamente vivia, fixou-se entrando no centro de diversões noturnas, e se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhado por ele, interessado em tirar-lhe o proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos, vestia-se com singeleza para a visita diária, e quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândido na qualidade de simples amigo. Então, a gente viu que, diante das dificuldades financeiras que se avolumavam, ela acabou cedendo aí uma vida irregular, né? Uma vida mais fácil, né? Que também, às vezes, é muito comum, né? A gente ainda acaba, às vezes, cedendo às nossas dificuldades, às nossas imperfeições, às vezes, diante das necessidades da vida. Aí depois ela prossegue. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesmo. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob forte atrito da própria razão, porque não persistira na vida modesta até o fim. Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareciam limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas a seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tomar a oração de outros tempos. Debatia-se a mente angustiada entre a exigência do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. Então, ela começou a entrar num drama de consciência. Ela começou a levar uma vida irregular, mas da mesma forma que ela sentia que aquilo era errado, né, ela tentava se convencer que aquilo era por um bom fim. Como muitas vezes a gente faz. A gente acha que, por vezes, que meios errados justificam fins que sejam, vamos dizer, justificáveis, né? E isso vai causando um drama de consciência nela. E ela começa a entrar num estado de desequilíbrio. Aí depois se segue. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadindo os alvéolos, e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas desses,
mais próxima da substância cinzenta. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Ou seja, aquele conflito interior dela começou a causar uma desarmonia espiritual, e essa desarmonia espiritual começou, consequentemente, a se transmitir para o perispírito e para o corpo físico. A gente sabe que todas as nossas doenças, elas partem da nossa mente, né? A matéria, ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. Então, por isso que muitas vezes, muitas doenças que a medicina ainda não consegue explicar, porque começa a olhar essas doenças somente do ponto de vista material, do ponto de vista físico, e ignora ainda as questões espirituais, perispirituais, que são, na realidade, a origem desses distúrbios. Aqui ficou bem claro. Esse conflito moral dela, né, de fazer coisas erradas, tentando se justificar por haver vamos dizer, um ideal nobre de tentar assistir a mãe, começou a causar um desequilíbrio espiritual nela e começou já a se refletir em forma de doença. Segue ele aqui. Não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor, decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provocava violentos e contínuos conflitos da mente, passou a despedir energias fatais sobre si mesmo. Então, de acordo com o que a gente pensa, o que a gente vibra, a gente vai transmitindo esses pensamentos, essas vibrações, inicialmente para o nosso corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual está em íntimo contato com o nosso organismo, com o nosso corpo físico. Então, os desequilíbrios que se iniciam na mente, gradativamente, eles vão se transmitindo até o corpo físico, né? É aquela questão do descenso energético que a gente já viu em estudos anteriores, anteriormente, né, da questão do descenso energético. O espírito, né, o corpo mental, o perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico, né? São estágios vibratórios diferentes da própria matéria, onde só o espírito ali que não é matéria, né? O resto tudo é matéria. Esse desequilíbrio mental, espiritual, vai se desencadeando, se transmitindo até ao nosso corpo físico, sendo a gênese de muitas doenças, né? Depois ela segue aqui. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura, com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isso. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleuresia como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadores da ruína e morte para o veículo denso. Então, a gente vê aquele ditado milenar, né? Mente sã, corpo são. Então, a gente ainda tem tanta doença aqui no nosso mundo aqui de provas e expiações, porque a gente ainda tem um espírito ainda desequilibrado, desarmonizado. Quando a gente conseguir vamos dizer, se evangelizar, se sintonizar com o que o Cristo veio nos ensinar, né, a gente vai conseguir atingir esse equilíbrio, não só espiritual, como o equilíbrio físico, né? Mas a justiça divina
jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliado às forças de caráter compulsivo das leis universais. Então, esse parágrafo aqui eu achei muito importante, né? Está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a misericórdia divina está sempre à nossa disposição, está sempre nos dando outra oportunidade, e que a gente só não recebe essa misericórdia se nós não quisermos, como ela diz aqui. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino. Então, o socorro, quando a gente não recebe, não é por culpa da misericórdia divina, é por culpa de nós próprios, né, que nos fechamos para ele. E a misericórdia de Deus está sempre a nos dar sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. E os erros que nós cometemos também eles são fontes de aprendizado. Então, tudo que a gente erra, a gente serve de lição, serve de experiência para que o espírito consiga ir se aprimorando, né? Então, essa parte desse capítulo aqui eu achei bastante interessante, né? Da gente não se fechar, não se ensimesmar, né? Fechado em nós mesmos, que não permitamos que nem o auxílio e a misericórdia divina chegue até nós. Depois segue. Tem instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida, junto de Paulínio em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas do desprendimento parcial do sono. Aí depois se segue, Calderaro falando. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Está fora do mirrado invólucro material. Repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos a saudações tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos do nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e o cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou Calderaro, esclarecendo. É Paulino que vem nos ouvir. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos, ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplando-nos a todos sob forte admiração, revelando, porém, notar que a luz da nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas, quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Não supões, Juliana, digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrena? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos?
Não interprete a experiência humana como estrada preparatória da eternidade. Que juízos fazes da vida dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem honrado, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento. Cresceste sob o cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto de teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre com meros impulsos de egoísmo e ostentação? Não te confrade contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza do porvir da filha? Desperta para teus compromissos de natureza superior. Não viestes ao mundo simplesmente para gozar a existência, meu amor. E abençoado colégio de iluminação renovadora. É abençoado o colégio de iluminação renovadora. És bom e útil, porque te furtas a responsabilidade santificante. Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestão que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar matrimônio em bases sólidas? Aproximava-se da jovem num clube noturno. Encontrara sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credor de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimento menos digna, alimentando segundo as intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabe que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas meras distrações para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chaqueastes a respeitabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol que seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulino sacode a consciência atormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofrestes quantos devias para sacrificar e amar a vida. Não despreze o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. Então, aqui ela está também fazendo uma referência, né, das causas anteriores. Né? As pessoas que a gente se envolve, que a gente encontra, né, normalmente elas têm um envolvimento pretérito conosco. Né? As pedras, como diz o ditado, não se encontram por acaso. Né? Não te aproximasse de Julieta com tamanho apego, se ela já não te figurasse em teu pretérito espiritual. É exatamente isso que ela está falando. Né? Então, aqui a gente viu aqui nesse relato, né, que quantas vezes a gente, no momento de desprendimento do corpo físico, né, nosso espírito, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, não vêm junto de nós, né, nos dando aconselhamento, nos dando orientação, e cabe somente a nós realmente aceitar ou não, né? Quantas vezes a gente está passando, às vezes, uma dificuldade, e depois de uma noite de sono, a gente acorda no outro dia com um ânimo diferente, com as ideias mais aclaradas a respeito
de determinado problema, né? Provavelmente, nesse desprendimento do nosso corpo, né, provavelmente encontramos ali os nossos amigos espirituais que vêm nos auxiliar, vêm nos orientar, vêm nos aconselhar, né? Mas somente cabe a nós seguir ou não esse auxílio, se deixar, vamos dizer, influenciar por esses benfeitores. Aí, finalmente, o relato final. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido e declarou: recebo a vossa palavra como se fora a de minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças, chamado pela enfermeira vigilante. O médico prognosticou morte próxima. Que belo é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres, né? Então, é o que a gente falou. A gente está sempre sendo ajudado. Cabe a nós a gente estar aberto, estar acessível a esses conselhos, né? O rapaz ali, de uma certa forma, aceitou aquele aconselhamento, né? E dá a entender ali que ele ia, vamos dizer, desposar a moça e tentar seguir uma vida digna com ela, né? Mas isso foi a escolha dele. Ele podia muito bem ignorar essa escolha e prosseguir no mesmo procedimento, né? Então, é o livre-arbítrio de cada um. Então, a gente, apesar de ser ajudado, apesar de ser aconselhado, que a misericórdia divina esteja sempre a nos favorecer, os nossos amigos espirituais estão sempre nos amparando, nos orientando, nos aconselhando, né? É o nosso livre-arbítrio que vai determinar o caminho que a gente vai seguir. Aí, por final, Paulino, né? Dona Cândida disse atencioso: não fale mais disso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos, dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por impedecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos, prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Então, aqui a gente viu aqui um relato, né, do processo de desencarnação, né, e a gente pode fazer aqui também uma série de reflexões em cima disso, né? Então, é um capítulo aí que leva a gente a refletir em vários aspectos, né? Que a misericórdia, acho que o principal deles é que a misericórdia divina está sempre a nos sorrir, né? Quando a gente acha que está abandonado, é porque nós mesmos estamos virando as costas para esse auxílio, para essa misericórdia que não cessa de derramar sobre todos nós. A vida está sempre nos favorecendo, sempre criando as melhores situações para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, mesmo que às vezes a dor, o sofrimento façam parte desse caminhar, mas essas experiências dolorosas, né, são geralmente aquela alavanca que vai nos tirar daquela zona de conforto e vai nos fazer realmente caminhar para frente.
né? Então, acho que essa questão principal aí da reflexão desse capítulo é que a misericórdia divina sempre nos acompanha. Basicamente, os aspectos que eu achei mais interessantes. Se quiser comentar mais alguma coisa. Boa noite a todos. O Newton é um capítulo, né, que parece, ele começa assim com uma historiazinha, né, que a gente pensa que vai... E quanto conhecimento nos chega a partir da leitura desse capítulo, né? Me chama muito a atenção, assim, a delicadeza, a sutileza com que o André Luiz trata desse tema, né? Porque você veja o seguinte, né? É uma senhora viúva, né? Os 2 filhos já tinham ganhado o mundo, ficou só a mãe e a filha. Essa mãe fica 10 meses internada, né? Enquanto a filha trabalha para tentar manter a casa, manter a mãe internada, né? Essa obrigação moral que ela sente em relação a, a dar o amparo à mãe, né? Ela tem essa consciência e tenta procurar ajuda com parentes, com amigos, ninguém lhe oferece ajuda. E ele fala uma palavra, assim, ele cita no texto, me chamou muita atenção. Ele fala assim, e ela estava louca por angústia, quando vai, então, trabalhar na noite, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, né? Não julgar as situações, né? E também me fez refletir sobre a importância do trabalho, né? Como o trabalho ele dignifica o ser humano, né? Como é um ponto de honra para o ser humano, né? O valor, o respeito, a nobreza que advém do trabalho, né? E a gente vê tantas pessoas assim, sem condição de trabalhar, desempregadas, né? E quantas vezes elas também não podem estar nessa situação, como nem esteve essa moça, né? Louca por angústia, né? Então, eu acho que a gente tem que começar também a ampliar um pouco o conceito de trabalho, né? A gente pensa muito no trabalho como uma atividade remunerada, né? E toda ocupação útil é trabalho, né? Então, a gente está aqui fazendo um estudo a trabalho, a gente tem uma atitude de colaboração com um ente querido é trabalho, com um vizinho é trabalho, tudo que movimenta, né, que nos põe em prol do outro, em prol de nós mesmos, né, tudo que tem uma finalidade útil, um propósito é trabalho. Então, eu refleti um pouco sobre a importância do trabalho nesse momento, né? A outra coisa que me chamou muita atenção foi ele fala todo o mecanismo da doença, né, que você frisou muito bem ali, né, como isso se dá da alma refletindo no perispírito, chegando ao corpo físico. E me chamou muito a atenção também essa parte que ele fala assim, que se refere muito ao capítulo anterior. Fala assim, sua mente desce à região dos impulsos instintivos. Ele fala sobre a casa mental nessa parte do texto, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Que saúde é isso, né? É a harmonia da alma, né? E fala assim, aí chama também a atenção, tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora. Quantas vezes a gente não percebe a pessoa que está assim, passando por um momento difícil, que ela não consegue fazer uma prece, né? É comum a gente ver isso, né? As pessoas falam assim, reza para mim, né? Coloca o meu nomezinho lá no centro para fazerem uma vibração por mim, né? Então, que isso realmente acontece, né? Isso não é preguiça da pessoa, ela não consegue acender aquilo, ela não consegue sair daquela situação em que ela se encontra, daquela vibração que ela está para se ligar a Deus, né? Então, a importância da prece intercessória, né? Isso me fez refletir em relação a isso, né? Então, é um capítulo que... E outra coisa também da riqueza do Paulino, né? Você viu que quando ele escutou toda aquela conversa,
ele não discutiu, ele não argumentou, né? Não se Ele não justificou, né? é, ele aceitou aquilo, provavelmente eles deviam ter alguma coisa até no pretérito que justificasse, né? Porque ele aceitou aquilo rapidamente e resolveu aquela situação de um dia para o outro, né? Então você vê que a grandeza também dele, né? Ele já devia estar sendo preparado, já devia também ter vindo com essa missão de colaborar ali, porque ele aceita aquilo de uma maneira muito rápida, né? E eu acho que também assim mostra também um pouco nesse capítulo, por se tratar de um assunto tão delicado assim, que a gente não deve julgar, né? Eu me lembro muito de uma frase de Chico Xavier que eu anotei aqui. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja, né? Então a gente nunca sabe o que o outro está passando, qual é a situação de vida do outro, né? Às vezes a gente via naquele momento, a gente não sabe o que ele passou na adolescência, o que ele passou na infância, a gente não sabe quais foram as vidas anteriores dele, né? Então a gente nunca julgar, a gente tem sempre um olhar de fraternidade, de caridade, de compreensão para com o outro, né? Então, eu achei que foi um capítulo de muitos conhecimentos, de muitas reflexões que a gente pode fazer sobre esse assunto. É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Acho que a gente pode fazer nossa prece de encerramento. E lembrando que você estava falando da casa mental, né? No nosso canal do YouTube tem o Ano Convida do Dr. Carlos, psiquiatra, falando exatamente sobre isso, a casa mental. Quem não teve a oportunidade de assistir, quiser assistir, está disponível lá no nosso canal do YouTube. E fica o convite aí a todos. Vamos fazer a prece? Quer fazer a prece? Posso fazer. Amigo Jesus, amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, amigos desse trabalho da AME, só temos a agradecer esse momento que aqui ficamos, estudando essa literatura que tanto nos esclarece, tanto nos ilumina em nossa jornada. Fica conosco, mestre querido, nos amparando, nos intuindo, no que for preciso. Envolve aqueles que não puderam estar conosco hoje. Que assim seja. Então, agradecendo aí a todos, né, que estão acompanhando também lá no nosso canal do YouTube, sendo o nosso próximo encontro na primeira quarta-feira de outubro. Bom, uma boa noite aí a todos. Boa noite.